dia, boa noite, microfone! Buenas noches a todos! Sejam mais uma vez bem-vindos ao Beyond the Cave. Feliz Obrigado. O campeão voltou. Adeus, ano, velho. É o ano do Bambi. Ano do Bambi? Bambi por quê? É 24. 2024. Mas tá tudo bem. Pra mim não, mas tem gente que gosta. Mas tudo certo. Feliz ano novo. É o começamos carinho pra todo mundo, Esse né? é o primeiro e último episódio Ao desse zero, ano. Receba um carinho e fique feliz em 2024. Galera, feliz ano novo pra todo mundo, É isso tá aí, certo? O que velho. importa é ser feliz, meu velho. É isso Do aí. jeito que você quiser. Vou fazer uma piadinha leve pra começar, porque esse ano vai ser sensacional. Tem muita coisa isso boa aí. pela frente. Muita coisa. Hoje temos um convidado maravilhoso, mas vocês sabem que antes de apresentá-lo, temos que fazer algumas coisas. Na verdade, Caio, meu querido. Primeira coisa é a lição de casa, né? Qual que é? Se você Opa. chegou até aqui, não sei como, a coisa mais importante a se fazer é @BeyondTheCave É isso aí. PDC. Pede pra curtir, irmão. Vai lá, cara, aperta lá, curte o sininho, encaminha, né? Encaminha pra galera. galera. Spotify, Você tá vai lá chegando agora. na estrelinha do, isso aí, velho. Spotify. Pô, a gente é legal, pô. Você vai ver, você vai gostar. Dá uma... Vale a pena, Meu, vale a pena. Não tem ROI, vem na tem minha, ROI. vem na Você minha. gosta, Tem meu ROI amigo? aqui, Caião. Tem ROI. Faça a funça, não é É isso verdade, aí, Camacho? é. E além Por do fazer arroba a fundo, Beyond o seu the Cave, apoia-se. O apoia-se. Você tem que obrigado. apoiar nós. Apoia. Apoia nós. Apoia-se. apoia.se barra... Logicamente. Beyond, Como que fala? B-E-Y-O-N-D. Beyond Quanto- the Cave. Quanto que custa, meu amigo? Custa 20 merreco, 20 estalecas. 20 estalecas. 20 lulês. E você ganha, o que você ganha? Você ganha uma camiseta lindíssima que você pode escolher. Mostra aí, mostra. Você Essa tem daqui o convidado vai Miltiades, gostar. Zé Bonifácio. Mostra. Aqui, ó. Citações de Heráclito. Pede pro convidado. Essa camiseta Joga o é Boninho. você, Citações de O Dom Pedro. Churchill, citações de Epicuro. Olha o nosso Boninho como nosso Camisas que convidado. você não encontra mais Mostra no aí. mercado. Mostra aí pra Do botar a mais, câmera ali, ó. de mais alto, de pompa e garbo. Ou seja, você entra, não você já encontra ganha a isso. camiseta, é isso? Aos Já- 0 minutos. Já valeu tudo. Junto a isso, você tá no nosso grupo de patrões, onde você pode dar qualquer tipo de pitaco, criticar quem você tiver lá, é fechado. Lá nós só deixa. E o que acontece no grupo, fica no grupo. A não ser as perguntas. Exato. Que aí vem pra cá. Que aí vem pra cá e eles Depende da participam. pergunta, né? Exato. Não, aqui não tem essa, não. Aqui é pau na goiaba, os caras sabem. E além disso, eles podem E assistir discussão ao vivo. ao vivo e a discussão crítica da grande mídia, né? É o novo exercício de 2024 no Exatamente, grupo lá, exatamente. da grande mídia ali. Qual que é o as verdadeiro notícias. papel da mídia? né? Qual que é o Você vai verdadeiro ouvir- papel da mídia? Exato. O que a mídia não tá te contando, a gente isso conta. aí. Segue nós. Então, ó, R$20 por mês, apoia.se barra Beyond, BEYOND, faça parte dessa jornada. É isso aí. Vocês vão gostar e é muito importante pra gente. Valeu, galera que tá assistindo. Muito bom. Muito Valeu, Aproveite, Kaique. aproveite o coletivismo do Magal e que o preço vai ficar por enquanto com R$20 e entra logo que daqui a pouco a gente vai vencer, né, camarada? É isso aí. É isso aí. Coletivismo e Magal não entram na mesma frase, mas vamos ao que interessa. Quem temos aqui hoje? Nosso querido Gustavo Ferreira, ele é escritor, especialista em estratégia de marketing digital e copywriter, estudioso da mente humana, aí atua em projetos de marketing em grandes empresas nacionais e internacionais desde 2014. Compartilha seu conhecimento e a sua estratégia com milhares de empreendedores através do seu site. Qual que é o site? O site hoje é sougustavoferreira.com.br e também tem o Instagram, @sougustavoferreira, onde está compartilhando tudo que você Só procurar lá. É autor best-seller. Pega os livros aí, camarada. Opa. Aí, ó. Aqui Aí, é ó. pesado esse Aqui, livro. cara. Esse livro aqui é pesado. Fala pra Ele gente é quais são os denso. livros aí. Bom, primeiro é Gatilhos Mentais. Mais de 200 mil Best-seller. cópias, hein? Best-seller. Esse aí. Aqui comemoradíssimo. Porra. A gente recomenda muito que vocês vão atrás, vale a Legal. pena. E o segundo, E Gatilhos... falando aqui pro nosso público, né? Que Exato. é um tema, tema- psicologia no geral, é um dos grandes temas aqui que os nossos apoiadores e isso todo aí. mundo que se engaja com o canal, de alguma maneira se interessa. Ainda mais para Então, empreendedor. Especialmente, né? empreendedor e mesmo, por exemplo, público ligado à medicina, médico, você também precisa saber se comunicar com o paciente e você precisa se conectar com essa pessoa. Quando você, mesmo exercendo a sua profissão, se você se conecta com a pessoa, sabe se comunicar, ela vai te ouvir, ela vai seguir o tratamento que ela precisa. Então, realmente, isso faz parte da nossa vida. Além disso, uma ideia que vem no segundo livro. Qual que é o segundo livro? Fala pra gente. Aqui, ó, Gatilhos, Gatilhos da da Alma. Alma. Que é o também teve recente, isso lançado aí. agora em novembro, né? Exato. Pessoal aqui, ó. Que aí já fala do conhece-te a ti mesmo, que é algo que a gente gosta nós muito. gosta, hein? Aí nós O gosta, gatilho né? interno que te leva para depois você Nós comunicar gosta muito. pro lado de fora. Então são esses dois legal. belíssimos livros. pesado. Já fica a dica aos 0 minutos. É isso aí.
Primeiro, obrigado. Boa noite, meu amigo. Valeu por ter vindo aí. Estou muito contente, gratidão de estar aqui nesse podcast com vocês. E realmente estou muito empolgado de estar falando um pouco sobre o meu trabalho e realmente trocar, né, entrar nessa conversa bacana, porque a gente precisa sair um pouco realmente dessa caverna, né? Quando a gente não percebe, mas constantemente essa grande mídia que vocês comentaram está criando narrativas que não são nossas. Colocam na nossa mente narrativas, crenças, histórias que não são nossas. E aí a gente começa a ficar perdido. Né? A gente começa a criar e acreditar numa realidade que não existe. São as sombras na parede. Então, tá aqui, para mim, estou muito contente, porque a gente pode realmente sair dessa caverna. Então, a gente pode quebrar tudo isso que prende a gente e ser feliz, ser o que a gente é, de fato. Nossa, que eu lembrei de uma frase do primeiro-ministro, do Winston Churchill, e ele fala uma frase, eu acho que tem a ver com o que você falou. Ele falava o seguinte: uma mentira dá volta no mundo antes que a verdade tenha tempo de colocar as calças. Que é mais ou menos isso. Quer dizer, enquanto a grande mídia tem o tempo de poder propagar uma pseudo-verdade, você ainda está se esgueirando para ver o que está acontecendo. Vários são os eventos, e hoje é muito claro, hoje com a questão da internet, com essa pulverização da informação, fica muito claro isso. É muito importante estar de guardião na porta da sua mente para não deixar isso acontecer, né? Exatamente. Terreno baldio não dá, né? Terreno baldio da inteligência, né? Da sua... Vai ser ocupado por alguma coisa. Vai ser ocupado por alguma coisa. Linhas, roedores e afins. E ele não vai vir transmutado de maldosão, né? Você vai achar que tá tudo bem, né? Então as coisas vão acontecendo, a servidão voluntária vai se avolumando, né? Sim, e a gente tem, na verdade, um inimigo que é bem oculto, na verdade, mas que faz parte do nosso dia a dia. Então a gente tem que tomar muito cuidado também. Podcasts, por exemplo, como a gente está fazendo aqui agora, são populares, vídeos no YouTube, Instagram, TikTok, mas tem um grande perigo, né, que logo que a gente acorda, a nossa mente está um pouquinho ainda sonolenta. E esse é o melhor momento que você tem para colocar crenças na mente das pessoas, quando a mente está sonolenta. Então imagina, você acabou de acordar, e aí você já liga no YouTube, já liga em algum TikTok da vida e começa a ver aquele monte de crenças narrativas, histórias. Aquilo entra na sua mente e fica, gruda. Então você acaba se tornando uma vítima sem nem perceber. Esse é um problema do mundo moderno. E você acha que isso é método? Tem método aí nessa distração das pessoas? Porque você vende isso como algo positivo. Acordar às 5 da manhã e entrar no gelo é algo visto como positivo. E ouvir groselha de um cara montado numa bike às 5h17 também parece uma boa ideia. Você não anda de bike às 5h17? Não, cara, se eu tiver acordado, eu vou estar rezando às 5h17, velho. Mas se fosse 5h30, ele estaria, tá? Que eu sei. Não, mas é que existem hábitos que são positivos. Então, por exemplo, se você... eu já tentei acordar às 5 da manhã e não consegui. Então, para mim, tem que ser às 6. Então, você também tem que aprender a se descobrir e a se respeitar. Mas você acorda às 5 da manhã, você tem os primeiros 10 minutos, primeiros 30 minutos, primeiro 1 hora para você fazer o que você quiser. Pode ser andar de bicicleta, pode ser meditar, pode ser fazer algum exercício. Mas se você está com você, e você está naquele momento de você fazendo o preparo mental do seu dia, pô, beleza. Então, mas você primeiro precisa se encontrar. Você primeiro precisa, trazendo um pouco, né, para essa chamada da alma, você precisa encontrar, lembrar quem é a sua essência, lembrar por que você acordou, por que você está feliz em acordar, o que você vai compartilhar nesse dia. E aí, ok, se você gosta de ouvir o podcast, gosta de ouvir o cara falando na bicicleta 5h18 da manhã, vai fundo. Mas você precisa ter esse momento para quê? Para você não deixar outras pessoas entrarem na sua mente. O mundo hoje está numa crise porque a gente constantemente deixa as outras pessoas entrar na nossa mente, colocar essas crenças. E a gente começa a achar que nós temos que ser outras coisas, nós conseguimos acreditar que o mundo está ruim, sendo que existem coisas ruins, existem, mas não da maneira com que narram. Então, essa é uma armadilha. A gente, com esse hábito que se desenvolveu, a gente se tornou vulnerável para essas crenças, para essas narrativas. A gente tem que sair disso. E como é que você chega na vida boa e o que é uma vida boa? Boa. Já vamos na já na lata. Já aproveitando assim, já porque você já está no ritmo, cara. Isso, já entrou. Já entrou na pista. Largada lançada. Vamos fazer um exercício? Boa. Não. Físico? Tô brincando. Se você quiser fazer uns polichinelo, eu topo também, tá tudo certo. Mas vamos fazer um exercício. A gente está aqui agora, e quem está ouvindo também, só respira. Respira. Sente o ar. Não precisa fechar o olho, nada. Só respira.
Tem algum problema agora? Agora não, tá lindo. Então, mas estar no momento presente é como a gente consegue viver a vida boa. Qualidade de vida não é você se matar de trabalhar a vida inteira para se aposentar com 60, 70 anos, talvez ter que continuar trabalhando para você ter a qualidade de vida. Não. Qualidade de vida é aqui e agora. É você, mesmo depois de um dia que você vai e trabalha o dia inteiro, você chega em casa cansado, mas você se sente bem. Isso é qualidade de vida. Mas isso é também uma questão de consciência. Então, é a minha consciência que define o quanto eu vou aproveitar. Porque mesmo uma situação desafiadora que se apresenta na minha frente, eu tenho duas opções. Eu posso reagir a essa situação, eu posso brigar, eu posso xingar, eu posso fazer o que for. Né? Então, no trânsito, vem um motoqueiro, fecha, você vai, buzina, grita, xinga. Ou você pode respirar. Você pode estar presente. E você, de novo, você se afasta um pouco desse mundo que está sempre querendo fazer com que a gente reaja, com que a gente brigue. Então, como é que a gente vive a vida boa? Estando aqui agora. Então você está me dizendo que a consciência boa é a consciência... Aliás, a vida boa é a consciência da presença. Sim. Tem uma intuição de presença. Eu não diria apenas intuição. Tem uma linha de estudo do budismo vietnamita, também é uma linha de budismo zen, do Thich Nhat Hanh. E ele simplesmente... que hoje existe uma versão disso chamada mindfulness. Então, é um princípio muito próximo. Chegou até na Harvard, cara. Cacete. Chegou. Mas o que Thich Nhat Hanh fala? Você tem que estar no momento presente. No momento presente que você consegue estar, você consegue ser. Então, não é uma intuição. Realmente, é uma intenção consciente de estar aqui agora. Eu dou bastante ênfase na respiração justamente por isso. Porque é através da respiração a gente consegue voltar para o nosso mundo, voltar para dentro de nós. Deixa eu te fazer uma pergunta que isso muito me atrai, porque eu vivo tentando conciliar isso com uma expressão muito nietzschiana da vontade de poder. Eu tenho uma econômica depois da tua. É mesmo? Gostei. A crítica nietzschiana, depois ele vai fazer a crítica... De qual economista? Hayek. Preferência temporal. E aí, minha pergunta existe um flow aí. Eu tenho uma concupiscência, eu quero fazer a crítica da carne. Cada um vai fazer uma crítica. E que é legal, porque não pode passar só por... E não é isso que você está colocando de forma alguma, mas as pessoas não podem entender isso como inatividade. Elas não podem entender. Exato. E você não está falando isso em momento algum. Eu só estou querendo fazer a crítica para poder explorar isso. Como é que a gente concilia isso com, por exemplo, a vontade de poder? A pessoa, por exemplo, que está querendo prever o que vai fazer porque ela tem uma vontade de querer fazer. Como é que ela concilia o aqui e agora com esse futuro de vontade? Eu vou trazer agora um ângulo para dar um pouco mais de contexto com essa relação com o que a gente chama de alma. Tá? Então, alma, não estou falando de religião. Então, alma é a sua essência espiritual. Okay? Essa essência espiritual, nossa, ela está junto de nós, mas está numa dimensão espiritual. Então, uma que a gente não consegue ver e tocar a alma. Okay? Quando eu sinto um desejo que vem do fundo da alma, de fato, então eu quero viajar. Tá? O que é a consciência da alma? Eu quero viajar, eu quero ir para Portugal. Belo lugar, escolheu bem, já gostei de você. Belíssimo, belíssimo. Quero ir para Portugal. Existe o mundo da matéria, então eu preciso ter um planejamento financeiro, eu preciso me organizar, né? Porque não é todo mundo que pode simplesmente pegar um avião amanhã e ir para Portugal. Mas o que é a consciência da alma? A partir do momento que eu tenho esse desejo, as coisas acontecem. Eu não vou esperar as coisas caírem no meu colo. Mas através desse meu desejo interno, então eu tenho que estar dentro de mim. Você tem que estar alinhado. Alinhado. Isso. Então eu tenho que estar, nessa linguagem, eu tenho que estar conectado com o desejo e a linguagem da minha alma. Então, isso é educação da vontade, né? Os gregos já falavam isso, né? Então, sim, assim, como é que você educa a sua vontade? Então, a sua capacidade de ação do mundo. O que você faz diferente de um animal? Você age. Né? Então, como é que você vai educar a sua ação baseado na tua inteligência, entendendo a capacidade como inteligência, a capacidade de percepção do que não muda?
ou do infinito ou do uno. Né? Então, como é que você faz isso do ponto de vista prático? Como é que você educa a sua vontade para poder agir do mundo desta maneira, coerentemente, para que um terceiro, quando veja aquela obra, reconheça o seu agente eficiente? Aristotelicamente falando, é isso. Sim, exato. E assim, existem muitos nomes para falar da mesma coisa. Então, o que eu vou falar agora vai parecer muito a lei da atração, o segredo. Né? Por quê? Eu estou falando, eu quero ir para Portugal. Eu preciso ter uma ação no mundo físico, mas as coisas começam a acontecer. Surge uma promoção de uma passagem, coincidentemente numa data que eu posso ir, surge um convite para ficar na casa de alguém, surge alguma oportunidade financeira que pode me permitir fazer essa viagem, pode surgir um convite para você ir viajar, fazer um trabalho. Você acha que o ser humano tem o arbítrio ou o livre-arbítrio para interagir? É o facilitador do livre-arbítrio. Isso. Não, então, você acha que o ser humano tem como agir nisso ou existe um determinismo nesse nível de ideia que você está conversando ou para além da capacidade de ação humana? Existe um desejo. Livre-arbítrio não é eu escolher se eu vou tomar cerveja ou se eu vou tomar água. Isso é a escolha do dia a dia. Livre-arbítrio, agora então eu vou para uma outra linha de pensamento. Livre-arbítrio é de forma consciente eu transformar o mal em bem. Esse é o livre-arbítrio do ser humano. E essa é a obrigação do ser humano. Eu concordo que esse é o mais nobre, né? Esse é porque o mais você pode- nobre dele, né? E Conter o mal é também um tipo de arbítrio que também é bom. Isso. E as né? escolhas que eu faço de forma consciente, eu vou estar exercendo ou não o meu livre-arbítrio. Mas aí então você como não existe Nietzsche nessa equação. Só pro lado do bem, não tem o livre-arbítrio, ele pode também gerar consequências ruins. Quando a gente está afastado dessa consciência da alma, a gente começa a entrar nessa dimensão do mal. Então, o mal ele existe. Se a gente voltar na história, né, Jardim do Éden, Adão e Eva, existe a dimensão do mal. Mas, de novo, qual que é o papel do ser humano? É interagir com essa maldade, é interagir com a negatividade para transformar essa negatividade em luz. Então, a função do mal é existir. O mal precisa existir para que ele possa ser transformado em luz. Eu não nego o mal. Tá. E se através de uma ação minha eu gero um efeito negativo. Então, vamos supor uma situação que eu vou e, sei lá, acontece algum acidente que eu mato alguém. Porque assim, vou dar um exemplo bem extremo. Isso foi um mal? Foi. Mas isso é uma oportunidade que eu tenho de transformar essa ação negativa que um desejo, uma ação minha gerou. Eu conscientemente começo a agir para transformar esse mal em bem. Mas isso é um trabalho interno. Tá, mas e se você, digamos, você atropelou alguém, matou alguém e não foi culpa sua? Se isso aconteceu, existe algum motivo para isso ter acontecido. Não existe acaso. Então, é aí que eu falo, porque então a gente está falando mais destino do que livre-arbítrio. Porque para mim tem uma tensão. É o determinismo versus quando eu estava falando de livre-arbítrio. Não dá para você ter os dois. Isso. Ou é uma Isso, tensão, uma tensão entre o livre-arbítrio e aquilo que é determinado e o que é o destino. Então, assim, partimos do princípio, assim, né, as premissas, né, existe o sobrenatural e a pergunta a gente consegue, de alguma maneira, interagir com esse sobrenatural, ainda que seja a um estilo profético, ou seja, receptivamente e com suas limitações transmitindo aquilo, ou não existe esse contato possível. Por quê? Porque existe dessa tensão nasce uma tradição humana, que é a oração. Orar é você falar, ou seja, você acreditar que você pode ter contato e de alguma maneira influenciar. Então a pergunta primeiro, esse contato existe, então nós não estamos discutindo a metafísica ou como a metafísica atua, né? Mas existe essa possibilidade de contato, esse contato ele pode ser aperfeiçoado, existe uma maneira de se influenciar, e foi isso que a gente falou de livre-arbítrio,
ou não é um determinismo mais aleatório no sentido nihilista, ou de jogo de dados, ou matemático, ou no sentido de que Ou energético. são as chances, né? São as chances de acontecer e nós somos resultado do acaso de uma poeira cósmica. Esse é o mundo demócrita. Esse é o Demócrito. Lembrando que Einstein falou que Deus não joga dados. Eu achei Isso. curioso ter falado isso. Isso é muito Demócrito. Todo o conhecimento que eu trago nesse livro Gatilhos da Alma, a base dele é a Kabbalah. Okay? Então, Kabbalah é uma sabedoria que ela surge no que depois se torna a religião judaica, mas a Kabbalah ela pertence a toda a humanidade. Então, cada um... Explica para isso, é uma coisa legal. Claro. Então, acabar lá os pilares, diferenciar, por exemplo, a judaica tradicional da hermética, que Sim, é muito criticada, inclusive. Sim, existem essas diferenças, mas assim, Kabbalah é a arte de receber. Receber o quê? Luz, prazer espiritual infinitos. Então, Kabbalah, a palavra Kabbalah, inclusive, ela significa receber. E quando eu falo que ela pertence a toda a humanidade, porque um dos textos da Kabbalah diz o seguinte: no princípio, então assim, não é nem no princípio, né? Existe um recipiente, a luz infinita, e o recipiente, ele em um determinado momento, ele cria um buraco dentro de si e cria-se o mundo, então cria-se o nosso universo dentro do recipiente. Então, quem criou o mundo não foi a luz infinita, foi o recipiente. Então, isso já é uma coisa que muda a nossa percepção da realidade. E por que eu estou falando isso? Porque nós somos o recipiente. Então, nós estamos criando o nosso mundo. E só para fazer esse link. A nossa tradição tupi-guarani tem um texto também, que, na verdade, é um cântico, é um conto que foi depois escrito por Cacaverá, num livro chamado Tupantenondé. E ele diz o seguinte: o grande pássaro, né, ele dentro de si criou um buraco e criou o mundo. Então, assim, é exatamente o mesmo texto, cada um a sua cultura, seu contexto social, cultural, mas é o mesmo conhecimento que pertence a toda a humanidade. Né? Mas, voltando, e depois de muito tempo, na época que surge o cristianismo, que a religião judaica se forma realmente. Mas a Kabbalah, os princípios dela, a gente aprender a interagir com essa dimensão espiritual da realidade. A gente se conectar com essa dimensão e sermos co-criadores da realidade. Agora, eu falei que quem criou o mundo foi o recipiente e nós somos o recipiente. Então, tudo que acontece, fomos nós que criamos. Aconteceu uma fatalidade, fomos nós que criamos. Nessa dimensão, nesse contexto, nesse conceito de almas, então, eu estou assumindo que existe encarnação e reencarnação. Okay? Então, não é algo que eu vou discutir. Dentro da sabedoria da Kabbalah, né, de acordo com a Kabbalah, antes da alma encarnar, ela tem uma conversa falando: olha, pode ser que você precise passar por essas e essas e essas experiências. Então, é a alma falando com a alma superior do recipiente. Okay? Você aceita eventualmente sofrer um acidente? Você aceita eventualmente sofrer algum tipo de abuso, sofrer algum tipo de trauma? A alma aceita. Então, tudo que acontece foi criado na dimensão da alma. A gente tem possibilidade de mudar? Sim. De novo, esse é o nosso trabalho. É a gente sair dessa influência que nós mesmos, enquanto almas, antes de encarnar, definimos. Nós temos a capacidade e o dever, inclusive, de transmutar essas fatalidades. Como que a gente se conecta? A respiração é o melhor canal. É o primeiro canal. Né? Existem, através da meditação, da oração, você consegue se aproximar e se conectar cada vez mais com a sua alma. E quanto mais você estreita, afina esse contato, cada vez mais você vai trazendo essa consciência da alma para te ajudar a evitar potenciais efeitos negativos que você mesmo determinou que você poderia passar. Então, não é um destino que outra pessoa criou. Nós criamos. Tudo que acontece na nossa vida, nós criamos. Seja nessa dimensão, seja na dimensão da alma. Então, se eu entendi, é uma tradição mística. É uma tradição mística no sentido de misticismo como a ciência que é metafísica, que investiga o metafísico. Em grego, mistes, Isso. quer dizer segredo. É isso.
Por isso são os mistérios elêusicos. Exatamente. Então era um segredo. E a gente fala uma cabala, o cabalá. Sim, tá Fala, correto. aquilo é uma cabala. A gente quer dizer um grupo esotérico que mantém. Esotérico nesse sentido. Exotérico, né? Exotérico, Sim. exatamente. Que se mantém nessa. E toda camarilha. grande religião tem esse tipo E todas de começam de assim. estudos, né? E todas, Assim, minimamente, elas começam assim. Todas. Não tem como ser diferente. Os 12 apóstolos seguiram a Cristo de uma forma depois que hoje nós vemos uma corruptela daquilo que foi feito. É seguido, mas não é a mesma coisa. Eu queria... Tem uma coisa que você falou muito, né? É uma ideia que o mundo está dentro de você. Exato. E... Então, a primeira coisa é você saber quem você é. Sim. E aí, aí que vem uma pergunta. E você está envolvido nesse mundo externo em geral. Como que a pessoa realmente sabe quem ela é? Para ela poder receber e estar de corpo e alma aberta para ter conseguir jogar esse jogo de uma forma que seja benéfica. Como que ela descobre quem ela é de verdade? Quantas vezes você já se perguntou quem você é? Diariamente. Mas quantas vezes você realmente parou, meditou e chamando essa consciência da sua alma, como formar sua familiar para você? Então, a forma de descobrir quem eu sou é através da meditação. Essa que é a proposta. Principalmente. E o que você chama de meditação? Existem várias formas, vários métodos de meditação. Perfeito. Né? Então, eu sempre falo, vá para o tipo de meditação que você se afiniza, que você é mais afim. Particularmente, eu gosto de meditar visualizando letras hebraicas. Então, pode pegar o livro rapidinho para mim? Vai custar, mas tudo bem. Então, Hoje por ele tá exemplo... sarcástico, né? Hoje ele tá gosta de livro. sarcasmo. Pô, não me conhece, Camara? Não, hoje você tá especialmente sarcástico. Você acha? No livro tem você tá algumas letras hebraicas. Okay? Então, no caso aqui, é uma combinação de letras hebraicas. Então, o método que eu uso hoje, Bota principal, pra câmera lá pro pessoal ver. é meditar utilizando letras hebraicas. Porque esse formato de letra hebraica, ela não é só um alfabeto. Dentro dessa tradição da Kabbalah e pela própria prática, então, estou falando da minha experiência, da minha vivência, né? As letras hebraicas, elas são uma frequência de energia. Então, esse nome especificamente, que é o Men, Rei, Shin, é uma frequência que traz a vida. O que significa isso? Men, Rei, Shin. Então, é uma combinação de letras que traz a energia da cura. Ah, tá. Okay? Então, existem essas combinações, esses nomes sagrados. Né? Men, Rei, Shin, cada uma é uma letra, é isso? Isso. Tá. Então, no caso aqui, só virando aqui, Men é a primeira letra, Rei e o Shin. Okay? Então, cada uma dessas letras, elas nos conectam com uma frequência de energia diferente. Então, conhecendo esses códigos do alfabeto hebraico, eu visualizo essas letras, eu procuro visualizar as letras na minha tela mental. Então, essa é a forma de meditação. Eu preciso curar uma situação na minha vida. Então, eu posso meditar no Menheitim, uma situação de cura física, uma situação de cura de um relacionamento. Então, o método que eu uso hoje é através das letras hebraicas. Eu gosto muito também de meditar usando mantras diversos, mantras budistas. Então você tá meditando com uma funcionalidade, Então. né? Então assim, e aí eu só que tentando entender, você acha que esse contato ele é não só possível de ser disciplinado, mas disciplinado no sentido utilitário da ação do teu dia a dia, instrumentalizado no melhor sentido. Exato. Né? Inclusive deixa eu pegar aqui de novo. Então, inclusive dessas combinações hebraicas, né, tem uma outra combinação que nos ajuda exatamente a nos conectar com... Só você ver aqui. Então, essa outra combinação, que é Aleph, Nun e Yud, é uma outra combinação de letras hebraicas que em hebraico essas letras formam a palavra Ani. Ani significa eu. Então, dentro do método que eu sigo hoje, né, como que eu descubro quem eu sou? Uma das formas é meditar nessas 3 letras. Mas aí como que você percebe que essas são as letras que são suas? A minha questão é essa. Eu entendi. Eu entendi como que você faz. Você tem um método. A pergunta é como que você descobre que você sabe quem você é? Isso você vai sentir. Sabe, já aconteceu com você de você teve aquele clarão em algum momento da sua vida que você recebeu uma resposta? Sim. Isso foi uma conversa, isso foi a sua alma se comunicando com você. Então, se você medita durante dias, semanas, meses, anos, querendo encontrar, de fato, intencionalmente, quem você é, quem é a sua essência, quem é a sua alma e o que você veio fazer aqui, em algum momento vai chegar esse clarão.
qual que é o problema? Esse clarão vem, mas a partir do momento que vem o clarão, né, a gente começa a perguntar, puta, será que é isso mesmo? Então a nossa alma, muitas vezes, constantemente se comunica com a gente e a gente começa a questionar. Como é que você pula para o além do maximizar o prazer e diminuir a dor? Vamos fazer uma pergunta. Ação humana básica? Ação humana básica, né? Então, assim, se a gente está falando de algo transcendente, então a gente está falando algo contraintuitivo. Então, né, todo animal quer maximizar o prazer e diminuir a dor, exceto o ser humano, e é isso, em algumas situações pode ser associado à racionalidade, né? Então, como é que faz isso? Como é que você diferencia se isso é só um impulso orgânico? Então, no sentido de que, eu quero ficar aqui tomando cerveja aí sem fazer nada o dia inteiro. E isso eu posso ver que isso é bom, eu posso perceber isso como um bem, eu posso entender isso como algo que vai fazer bem para o meu ambiente, para as pessoas com quem eu estou próximo e para as minhas relações. E eu posso entender isso numa escala de virtude, de correção e de verdade que tende à verdade absoluta, certo? Então, como é que eu descolo o simples... porque o que você está falando, a meditação de uma letra ou de um símbolo, eu posso, por exemplo, o que você está fazendo é maximamente utilizado como a iconografia cristã. Né? Então, assim, quando você olha um ícone, você tem esse mesmo tipo de experiência. Né? Então, um sufi também tem esse mesmo tipo de experiência. Como é que a pessoa sabe que ela está indo no caminho, né, bom, como é o que o Regis está perguntando, e como é que eu me previno dos erros, que é o mais provável. Porque o seu organismo de percepção, se a gente pode chamar isso de um órgão perceptivo, ele está completamente destreinado ou incapaz. E normalmente as pessoas têm idiota. tipificar... É um exemplo idiota. As Torres Gêmeas, os caras que se jogaram lá, eles eram profundamente pios, estavam na coisa... E estavam numa errada grotesca, mas achando que estavam fazendo parte da justiça divina. Como é que o cara consegue se achar nesse contexto com a alma dele? Entende o que eu estou querendo dizer? Sim. Então, nessas situações, quando a gente fala de justiça divina, como que eu defino, eu gosto de beber cerveja, isso é bom, eu sinto que isso é bom. Agora vamos abrir aqui. Eu sou fã do suco de uva. Quem tá ouvindo em casa aí, saúde. Então, o que acontece muito... Só preciso... Lógico, fica tranquilo, de boas total. Aqui nós estamos... Para processar um pouquinho, porque... Quando a gente falou no começo que a gente começa, logo que a gente acorda, a gente começa já a receber todas essas crenças, essas narrativas que as outras pessoas criam, no exemplo das Torres Gêmeas, é nítido. Né? Porque aquilo gerou um mal muito grande, que é uma coisa que reverbera até hoje. Jesus. Então, isso tem mais de 20 anos. Né? Sim. Grotesca, né? Sim. Mas aquelas pessoas... Então, elas não estavam fazendo o bem, mas elas não tinham essa consciência. Isso. Então, como a cegueira. Como isso. evitar esse tipo de cegueira muito comum na tradição, né? Então, Sim. assim, como esta percepção ou aonde está o fiel da balança para você não ser acusado de que você não perceber. Isso. Tem uma coisa que o diabo faz é ser sedutor. Sete pele. Cramunhão, tinhoso, o coxo. Olha lá. Depois dessa que não vai ter mais podcast. Não, tá todo mundo em casa, tudo bem. Então, o que a consciência da alma, né, e também falando da própria Kabbalah, como é que a gente sai disso? É o questionar. E a gente fala muito de assumir a responsabilidade. Então, se eu vou numa igreja, eu posso continuar na minha religião, seja ela qual for, mas como que eu saio dessa influência? Eu começo a questionar o padre, o pastor, o rabino, eu não sei os outros nomes, né? O monge, imã. Obrigado. Então, eles estão falando isso. Por quê?
Se essas pessoas que cometeram essa situação da Torre Gêmeas, se elas tivessem se perguntado, de fato, por quê? Né? Talvez isso não tivesse acontecido. Mas você não acha que tem uns caras que tem mais moral na quebrada? Por exemplo, quando no trato com Deus, então eu falo assim, porra, eu me entendo melhor com ele, então eu tô te dizendo que é pra fazer isso. Tô sendo bem chulo, Claro, tá? claro. Mas assim... exatamente eu esse posso o dar um ponto. Ou não, qualquer um pode ter o mesmo contrato para pé reto e não tem intermediário nessa história. Então, porque isso faz a diferença de você manipular para o mal uma série de pessoas, né? Uma série de, né? Um exército. Sim, mas o que você falou qual que é o papel do nosso como seres humanos? É ter essa conexão direta. E se eu deixo um padre, pastor, com todo respeito, gente, né? Eu não tô falando. Independente da religião, entendemos Exato, muito bem. né? Então, assim, não importa qual autoridade você gosta, você tem afinidade, qual sua afinidade religiosa, espiritual, mas a gente não pode delegar a responsabilidade por nossa vida para essas pessoas, para político, para Muito chefe. menos. E o que Realmente. você diria para aquele Obrigado. cara que acha que não existe essa dimensão? Não, mas só para complementar, tem uma pessoa, tem uma empresa que a gente pode delegar. Opa. Eu queria aproveitar o Por momento, favor. porque eu tenho que falar que tem Você tá uma falando de empresa... credibilidade? Credibilidade. Obrigado. Moral tem na nome. quebrada, moral na quebrada. Como é que chama? Cadê? Bota para nós aqui, produção. favor. A Rio Claro Investimentos. Para essa, você não só Translúcido. pode, como você deve delegar. Translúcida como um rio claro. Não, e o É isso, episódio, entendi. o episódio que a gente falou de investimentos bombando, hein, Magal? Bombando. Isso aí. Pô, se você não viu, galera, meu, Por favor, ó, veja. Quando foi que saiu? Sei lá, tem um Não, mesinho, mas... Saiu antes da virada do ano, porque foi um Meu, presente de ano bombando, novo né? pra Todo mundo querendo Não. saber o que vai fazer com a grana nesse ano. Exatamente. O pessoal tá com dinheiro escondido. hein? E é um bom ano para investir. E o que mais legal é o seguinte, não é questão de investir dinheiro só. É de se entender como pessoa É isso. e conseguir fazer um planejamento Isso é muito que seja um claro. planejamento holístico, que envolva também a parte financeira, Envolva mas sua família. sua família, sem Seu envelhecimento. sem conflitos de interesse, o que Exato. é uma coisa muito rara, É isso né? mesmo. Então são extremamente independentes, não recebem comissionamento pelos produtos, que também é uma coisa que é fora do É isso. mercado. Produto deles é educação. Exatamente. No final, o cara pega você não ele, né? É uma isso aí. uma equipe gigante. Quem é do Beyond the Cave, entrar no site ou falar porque eles, conheci pelo Beyond the Cave, ganha toda essa primeira parte gratuita, que é um combinado que a gente tem com eles. Então, olha para você de uma maneira completa. Educação, investimento, planejamento com a Rio Claro Investimentos. É isso aí. www.rioclaro.com.br/BTC. Repita, rioclaro.com.br/BTC. É isso aí. Desculpa. Pulo do gato! Quando você falou de... Quando eu vi coisa boa, foi mal, Caião. É isso aí. Eu te Não, cortei. mas é isso não, é Bom. isso aí, cara. A gente tá muito filosófico, metafísico. muito metafísico. Eu queria ir para uma coisa direta. A gente entendeu? Temos várias coisas que a gente pode discutir sobre que Sim. talvez a gente não vai nem chegar numa conclusão, numa síntese. Não temos específica. cerveja suficiente para isso não, hoje. Não temos, que vai demorar muito. Mas você tem uma baita ideia de usar essa ideia para alta performance. Opa. Porque você trabalha com empresário, com empreendedor, e essa sinergia Isso, para sim. você conseguir fazer isso dessa forma, teoricamente melhora o seu negócio. Sem gasto Exato. de energia, inclusive. Como é que eu Exato. faço essa energia fluir sem ali, né, perder tempo convencendo, discutindo, argumentando, convencendo. A gente não combinou, mas era exatamente essa pergunta. Como é que você faz isso? Qual que é essa relação de Kabbalah e alta performance? Então, assim, primeira coisa, para mim, não tem separação entre mundo físico e mundo espiritual. Tá? Então, eu sou o mesmo Gustavo que medita, que procura ter essa conexão com a alma. Eu sou o mesmo cara que empreende e vende, tenho que vender e ensino a vender. Então, e para mim isso não é, em nenhum momento é separado. Nesse meu livro Gatilhos Mentais, uma das primeiras coisas que eu falo, logo na introdução, é que isso é um negócio de transformar vidas. Então, persuasão, vendas, empreender é um negócio de transformar vidas. Então, uma das primeiras coisas que eu atuo nas empresas quando eu chego, eu pergunto, por que você está vendendo? Qual que é Qual que é o propósito? Qual que é o propósito? Qual que é a missão? Qual que é o porquê
da sua empresa existir. Né? Alguns falam, não, eu preciso ganhar dinheiro, né? Beleza, existe um aspecto de vida mesmo, né? Mundo material. Mas a maioria dos empreendedores das empresas com que eu trabalho, eles falam, não, eu quero realmente, de alguma forma, transformar a vida dos meus clientes para eles alcançarem o objetivo deles. Trabalhei, por exemplo, com uma empresa que ajuda pessoas a passarem em concurso público. Então, a própria missão da empresa é transformar a vida dessas pessoas através dos cursos que ela vende. Então, e como que isso se transmite? É o que a gente chama de cultura. É a cultura da empresa. Se o dono, o empreendedor, ele sabe quem ele é, então tem essa conexão com ele mesmo, e ele consegue transmitir esses valores para a empresa, gente, assim, é natural. Quem está afinado, alinhado com o propósito fica, quem não está, sai. Gente, isso vou falar, é mágico, mas realmente acontece. Então, como que aplica isso em alta performance? Primeira coisa, na sua empresa. Por que você existe como empresa? Qual que é a missão espiritual da sua empresa? Conhece a ti mesmo. Exato. Então, o tempo todo tem que ter essa conversa para dentro. E a partir do momento que você transmite esse seu valor interno, você transmite isso para a sua empresa e você procura realmente trazer esses valores para o dia a dia da empresa, só isso já começa a mudar a cultura. Então, existe um movimento top-down e bottom-up. Mas para existir o bottom-up, tem que existir o top-down. Eu gostei disso. Eu só queria lembrar que Nietzsche tem uma outra. Estava aqui buscando para ser qualquer mesma coisa. Estou muito Nietzsche, hein? E ele fala que aquele que tem um porquê grande o suficiente consegue tolerar qualquer como. E é isso aí. É nesse sentido de que se você tiver esse propósito, o como não importa. Exato. Você acha um como. E agora como é que eu vendo, mas sem cair naquela manipulação, vamos chamar negativa, né? Então, que precisa bater e forçar uma venda. Cara, a partir do momento que você realmente tem esse desejo de transformar a vida do seu cliente, ele vai sentir, ele vai perceber. E através da própria forma que você se expressa, que você se comunica com o seu cliente, ele vai sentir que você é uma pessoa com autoridade. Então, falando um pouquinho dos gatilhos mentais. Boa. Ele vai perceber que você tem autoridade no assunto. Ele vai ter essa... A gente falou antes, não é só a comunicação linguística, mas na comunicação não verbal também, ele vai perceber que você quer ajudá-lo. Você também vai trazer estudos de caso de outras pessoas que você como empreendedor conseguiu ajudar para mostrar que ele também pode ser ajudado. Você vai falar por que o seu produto pode ajudar. Você vai falar por que o seu produto não pode ajudar. Você pode, inclusive, indicar o produto de um concorrente, dependendo da situação. Então, eu estou ativando todos os gatilhos mentais ao mesmo tempo. Entendeu? Então, mas tudo isso surge do quê? Do sentido do propósito. Eu sei quem eu sou, eu quero manifestar esse meu sentido, essa minha missão espiritual da minha vida. Eu quero manifestar através da minha empresa, eu trago isso como uma cultura da minha empresa e como é que eu vendo? Cara, sendo você. Especificamente em relação ao storytelling, como é que você faz isso? Já que o storytelling é uma coisa tão importante nesse... E entrando dentro da ideia do copywriting, né? Exato. E assim, trazendo... A gente tem muitos seguidores médicos, né? E conversando com muitos deles, né, é uma coisa muito acho que falta na formação do médico, né, é saber estudar literalmente a arte de se comunicar, né, de você. Então existe um aforisma, né, que a clareza é a cortesia do médico. Sim. E essa clareza ela foi perdida dentro de uma tecnicidade que serve para você muitas vezes esconder a sua ineficiência em termos de clareza de raciocínio. Então, as coisas vão ficando cada vez mais encriptadas, cada vez mais herméticas, e isso é um ambiente ruim para você trazer melhorias, né? Como que a gente
treina isso? Ou como é que eu posso... muitas vezes eu tenho um curso, eu entendo de uma parte técnica, mas eu não sei comunicar isso de uma maneira eficiente para as minhas vendas. Mas aí eu vou lá, sei lá, digito marketing médico no Google, vai vir 17 né, agências, e dessas dali, sei lá, 70% é picareta, a chance de você não gastar dinheiro e não ter o que você espera é altíssima, porque você não sabe perceber, né? Então, você não sabe perceber o que você quer. Como é que você desenvolve isso, né? Eu vou responder a sua pergunta pegando o gancho do storytelling. No ano passado, 2023, eu lancei com um amigo meu um livro chamado Story Selling. Então, como a gente usa as histórias para... Espertinho. Sim, claro, eu tenho que vender. Espertinho. Eu tenho que vender meu peixe. Então, qual que é a diferença? Storytelling, você conta uma história. Uma história que tem... É um filme, é um livro, é uma história que entretém. Qual que é a diferença do story selling? Eu conto uma história, e uma história ela é desenhada para vender. Então, a estrutura dela ela é um pouco diferente. Okay? Na minha opinião, tem só uma técnica de persuasão que você precisa aprender. Quando você aprende a contar histórias que não apenas encantam, mas histórias que vendem, você não precisa se preocupar com mais nada. Porque você vai vender naturalmente. E aí, como é que eu aplico essas histórias no dia a dia? Mesmo sendo um médico, eu sou uma pessoa técnica. Você pode simplesmente falar dessa cerveja aqui. Não dá não. Essa é Não nossa. te empresta, você devolve. Você vai devolver, velho. Ó, essa cerveja aqui... É verde, feia, Palmeiras, horrorosa. Não, cada um gosta... Tô brincando. Cada um com o seu, né? Aproveitar a brecha. Mas eu posso dizer, por exemplo, que essa cerveja, um dia eu estava no mercado, né, e eu não sabia... Eu ia preparar uma festa, mas eu não sabia realmente qual bebida ia agradar mais as pessoas. E aí chegou uma pessoa do meu lado, né, vendo que eu estava um pouco perdido, e ela falou para mim, olha, você quer uma sugestão? Leva essa daqui. Eu, não conhecedor de cerveja, perguntei por quê. Essa pessoa falou, olha, eu adorei, né, e todo mundo na minha festa adorou. Então, estou dando uma sugestão da minha experiência. Então, se você quer... todo mundo na minha festa gostou. Então, eu sugiro você experimentar também. Uma história boba, simples que eu inventei agora. Mas muito... 90% é levar. Eu nem sei... muita gente pode comprar o unicórnio. Não, sem propaganda. Tô brincadeira. Não, mas pode é verdade. sair, mas assim, conversa com o Reginho aqui. Patrocínio, né? Quer comprar unicórnio? Quer comprar? Fale com a gente. A gente tem uma assessoria de venda. Você tem né? necessidade de um unicórnio na sua vida? Você acha que o unicórnio não existe? Pois eu vou te falar que existe. E aí começa a história. Tem uma ideia, pelo que eu entendi, se tem um gatilho emocional aí. Exato. A tua tentativa, que você quis dizer é isso. Você tá tentando ligar, foi bom na minha festa, emocionalmente foi bom pra mim. E é isso que eu tô tentando transferir pra você. Essa pegada Isso. do storytelling em si. Isso. Acho que tem as três. E eu vi, folheando o seu livro, eu vi que você pega uma questão aristotélica fortíssima, que é do ethos, logos e pathos. Sim. Sim, justo. Então ele estava explorando uma dimensão. E no livro dele, e o livro é muito bom, Gatilhos Mentais, ele explora a questão da tríade, da troika aristotélica de ethos, logos e pathos. A argumentação que você falou da preferência temporal seria uma da logos. Sim. Ele foi para pathos. A gente nem chegou aí, né? Isso. A mais difícil, e a mais nobre de certa forma, mas mais rara de ser encontrada hoje em dia, é você encontrar o ethos. É o porquê. Mas de uma forma indireta, eu construí o ethos com vocês. A partir do momento que, através de uma experiência pessoal, eu falei que todo mundo gostou, você ainda vai ter que acreditar em mim. Mas, através da minha própria experiência, eu já estou criando esse ethos em você. Mesmo sem você perceber. Mas vamos supor que eu não goste de todo mundo. Eu achei a sua festa meio ruim. O pessoal não bebe muito. E eu não tenho rapport. E eu não tenho vínculo com eles. Eu ainda acho que ainda acho que está indo para o pathos. Eu acho que o ethos seria mais algo assim, né? Cada cerveja que a gente vende, a gente constrói um poço artesiano na África.
Eu estou te vendendo algo que não é pathos, não é? E aí você compra pelo ethos, pelo propósito. Sim, mas Que é o colocando que assim, que é. Você vê isso no primeiro mundo. Vendendo água. A água, mesmo preço, só que uma dá 1 litro de água potável na África. Você fala, é o mesmo preço? É o mesmo preço. Pô, bicho, vamos comprar aquela lá. Tá resolvida. Não tem discussão. Por Cara, que você não faria isso? Putz, você falando isso, camarada, os três não vão conhecer certamente, mas acho que um dos maiores YouTubers hoje, o MrBeast, MrBeast. ele trabalha com isso. Opa, entre outras cositas massas. Mas é bizarro, Sem enquanto dúvida. ele vê... Foram 1.000 poços? Quantos poços foram? Foi exatamente isso que eu queria. Absurdo. 1000 poços na África. 1.000 poços artesianos na África. Ele construiu. E ele faz coisas bizarras. O MrBeast é um beast mesmo. Sim. Mas você ia falar, desculpa, eu te cortei. Não. Na verdade, eu gostei que você falou, porque você trouxe a base do livro mesmo. Exatamente. A questão do ethos, do pathos e do logos, que é o que a gente fala aqui. E eu acho que as diariamente. pessoas não sabem, porque a venda hoje parece que vai ser bom para mim e para você pode ser qualquer coisa. É uma ideia de Perfeito, esperteza na perfeito, venda, não? perfeito. Existe uma ideia ruim de que o vendedor ele é só um esperto. E ele vai fazer algo que é bom para ele e para você. Se for bom, bom. Se não for, então não tem problema. se Foda. fodeu. Exato. Mas, por exemplo, você falou, ok, eu não gostei da festa, eu não bebo muito, não curti muito, mas do que você gosta? De cerveja? Não, Você não gosta de cerveja, mas o que você gosta de beber? whisky. Whisky? Boa. Então, gente, eu vou inventar uma coisa. Sim, porque sim. eu fico na água e suco de uva. Né? Então, Azar o seu. então, se eu sou um vendedor, né, de fato, se eu quero, ok, você não gostou do unicórnio. Boa. Né? Vai ver o chifre tava muito grande para você. Exato. Toma essa, São Paulino. Mas, então, ok, você não gostou, tudo bem. Você pode não ser o público-alvo para essa cerveja. Porque você não. Como eu vou vender cerveja para uma pessoa Sim. que não gosta de cerveja? É possível. Possível. Mas eu não É o gosto de método, forçar. né? Não é o Sim. produto em si, né? Sim. Mas, ok, se eu estou numa relação de cliente, né? Eu pergunto, ok, mas o que você gosta? Ou por que você não gostou? Eu gosto de whisky. Legal, você tem alguma preferência de whisky? Tem vários. Tem, opa. Tá. Então, Blue Label. Single. Qualquer Single, single. Single de uma forma geral. Aquele, cê- aquele que o Lucas Pitt levou embora. Aquele. Braço, Lucas. Valeu, Lucão. Você já viu o whisky que o Lucas Neto tá usando? Putz. Tomara que tenha cianureto. Mas continua. Mas você já viu. Felipe Neto. Não, qualquer dos dois, velho. Eu não Foi sei Neto. qual deles. Todos os netos, velho. Mas você viu do MrBeast, o que ele toma? Sim, vi. Ok, então eu começo a conversar com você Justo. para descobrir quais são os seus pontos que realmente vão te atrair Boa. para te oferecer Boa. uma solução que vai te ajudar. Boa. Não, eu gosto. É que eu acho que não é um ideal ético, não é um ideal de ethos, é um ideal de pathos, porque você está pegando coisas que eu gosto. Eu tenho uma relação de pathos com elas. Uma relação de ética que você fala assim, por exemplo, quem sou eu? É mais um argumento mais retórico no sentido Mas de você isso. vencer ali, As convencer resistências. As resistências, é isso. A ideia é você se tornar irresistível. Isso. Esse é um conceito da PNL que eu gosto muito, é irresistibilidade. Quer dizer que A por mais escolha você é faça, inconsciente. por mais você faça força para não concordar, tá ficando difícil não concordar com o que você está falando. Você vai esgotando, e é o caminho de menos resistência. Na hipnose fala que você tem que sair das resistências e ir pelo caminho mais fácil. É lógico que sim. Quando você está lutando com um cara muito grande, você tenta pegar ele na fragilidade dele, não naquilo que ele é mais forte. Você não vai pegar o Mike Tyson, ele de pé. A ideia é jogar o Mike Tyson pro chão. Minimamente. Trocação com o Mike Tyson não vai dar certo, velho. Já Você tem diria que levar ele pro Davi. chão. Já diria Davi. Exato. Mas Bem eu concordo Desculpa, te cortei. não, mas tá certo, porque você tá separando ethos com a construção da autoridade, que está correto, pathos, a parte emocional, e logos, que a gente chama da parte lógica como um todo. Só que tudo isso acontece ao mesmo tempo. Justíssimo. Então, a gente legal. separa de uma forma didática. Que ele chamou de presença. Tá tudo rolando, né? Tá tudo exatamente. acontecendo ao mesmo tempo. Várias camadas. Então, eu dei o exemplo do Lucas, Felipe Neto, whatever, e do MrBeast. É uma percepção de autoridade, é pathos, mas ele é uma autoridade para você. Perfeito. Sim. Entendeu? De uma certa forma ele é.
Mas é que o Mr. Beast é uma coisa específica. Ele consegue atingir e é muito específico. É isso. Mas para pensar, hoje a gente vive na época do influencer. O que dá a ele o poder da influência? Se não são uma combinação desses 3 elementos. Sim. É isso. Ele Exato. ganha nisso, de um jeito ou de outro. Então, é muito louco, porque a gente vive, em suma, a gente vive toda a questão da Você entra na questão da marca, né? Você tá... marca é outra. A marca, quando ela pede Tom Edge, na verdade olha só, quando ela está patrocinando um indivíduo, vamos pegar um atleta, vamos pegar o do golfe, o Tiger Woods. Na hora que ele foi pego, naquela série de escândalos, um adultério atrás do outro, deu ruim. ele perde patrocínio, porque a marca fala, eu não posso ter o meu nome atrelado ao nome dele. Ele perde o status ético, e aí eu volto nessa questão ética. Você vê como o Nessa Ronaldo questão é ética. muito maior que o Tiger Woods. Né? Tem... Inquestionável. E aí a gente vive nisso. Você, para influenciar, você tem que estar surfando uma dessas 3 coisas. Sim. Eu vi há pouco tempo o conselho do Richard Branson, Opa, muito bom. é, Da Virgin. bilionário. Isso. Né? Sir Richard Branson. Exatamente. Qual que é um dos aspectos mais importantes do negócio? Então, uma pessoa que eu acompanho, uma autoridade para mim, Justo. Dan Martell, Justo. ele compartilhou essa lição que aprendeu com o Sir Richard Branson. Tá dando um chiado aqui. Deu um chadinho aí, produção. Então, o conselho do Richard Branson para você ter um negócio melhor, trabalhar a marca. Boa, sim. Mas o que é a marca? Você compartilhar. Você está constantemente querendo transformar a vida do seu cliente, trazer coisas boas para ele. Então, isso é a construção de sua marca e essa é a parte mais importante Essa do é como negócio. você contribui positivamente com essa tua ferramenta, vai. É isso. É você melhorar a marca ou tornar ela mais personalizada no sentido de transmitir a vontade do seu board, do seu Vamos pegar a presidente. igreja, vamos pegar a marca mais antiga e de mais sucesso no mundo ocidental. A Igreja Católica Apostólica Romana. Estou tirando os anglicanos e o resto dos protestantes. Vamos pegar o papado mesmo, que é a marca mais fantástica. Trono de Pedro. Exato, você tem a basílica, aí você tem a cruz, aí você tem todos os coros, aí você tem as vestes, aí você tem as pinturas, aí você tem Bach, aí você tem toda a música, aí você tem Vivaldi, aí você tem uma série de coisas. São Tomás de Aquino. São Tomás de Aquino, você tem aquilo que é escrito, Agostinho. você tem as obras. Dante. Caravaggio, você tem tudo aquilo. Todo o barroco. Todo o que evolucionou. estoicismo. Aí você tem os jesuítas trazendo, aí você tem o estoicismo. Roma. Aí quando você traz tudo isso, é uma marca que fica muito difícil. Tentaram derrubar de todas as formas. E ela chega nesse negócio, ela tenta colocar o seguinte, existe um pathos para te levar lá, a música é lógico isso. Existe um logos, que é o direito canônico, por exemplo, que hoje não, mas por muitos séculos regeu toda a cristandade. E você tem indiscutivelmente o ethos. O grande forte da igreja é o ethos, né? Na verdade, é a sã doutrina, que é o ethos, ou a justiça, e o repositório da fé, né? Quando a gente está falando de repositório, que é você entender qual que é o princípio da coisa. Então, o que você está falando, dentro do cristianismo, isso é bastante claro. São as 2 formas que sustentam a prática, né? Então, é você conhecer as leis, e isso é uma tradição judaica, mosaica. Exato. Né? Só que a diferença é que você consegue esse contato direto, né? E isso, dentro da tradição cristã, é conhecido como Espírito Santo. Né? E aí, dentro das tradições protestantes, essa forma de relação varia um pouco. Então, mas o contexto geral, né? E dentro do islamismo também... Vou né? pegar Sim. os protestantes que foram e são iconoclastas, e você pegar os ortodoxos mais iconoclastas ainda, eles tiram toda a questão do pathos. Sim. Eles querem tirar o pathos. Sim. E a ideia da leitura é para você ter o logos, é para você ter a lógica. Eles acreditam ser impossível. Isso é a diferença entre um cristão e um Isso. Mas protestante. você O vê, protestante acha que é fato. impossível a imanência. De quem se conta, o mundo começa... Nós estamos aqui em que ano que nós estamos agora? 2000 Bambi. 2024? 2020. 2024. Ou 5.783 Isso, no Judaico, se verdade. quiser. Mas o mundo, se você pegar o calendário de todos os lugares do mundo, é 2024 a partir do quê? Muito obrigado, Domine. Muito obrigado, Domine. bebê.
Bela Bebê parte. aqui. Excelente participação. Vem dar um 2024 a oi aqui, partir depois. de Cristo. Então esse é o lance. Convenceu tudo de forma tão indelével que não dá para você. Mesmo os judeus começaram essa contagem antes, o rabino revoltado Tentou dar um rolê. que começou toda essa onda com os seus... Já nascemos sobre isso, é o umbigo da história. É isso, e começa aí. E pode pegar o martírio, O umbigo que não cai. a crucificação. Cara, você entra na igreja, tem alguém crucificado sangrando com uma coroa de espinho lá na frente. E o padre está rezando na missa de preto. Existe uma coisa que já existia um pathos fortíssimo, que a gente hoje releva isso, a gente está em outra realidade. Imagina a Loucura Idade para Média. os gregos e uma indignidade para os judeus. Gostei Essa muito dessa definição. Não, Quem não foi eu definiu que isso? disse. Hã? Quem falou isso? Achei belíssimo. Caio César Não, 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 isso foi aí belíssimo, não foi muito belo. Ele Isso estava aí, citando tipo, alguém. São Paulo, né? Belíssimo. Você puder repetir, por favor, como é que é? Desculpa, senhor. O cristianismo é uma loucura para os gregos, Sem porque dúvida. ninguém seria audaz nesse nível, e uma indignidade, porque Deus não desceria nessa bosta aqui, Está esperando o para, Messias para, até os, agora. para, Exato. para os judeus. Bem né? colocado. Não, mas você falou uma questão agora do Messias. Messias. Mexaia, não é Mexaia? Seria Mashiach. Machia, obrigado. Se for pegar no hebraico. Muitos judeus hoje acreditam que Moisés vai voltar, assim como o cristão espera que Jesus vai voltar, como o muçulmano espera que o Maomé vai voltar. Mas a consciência da Kabbalah, ela diz outra coisa. Né? Que cada um de nós temos que entrar na consciência messiânica. Nós temos que ser nosso próprio salvador. Né? Então, como que a gente transforma o nosso mundo? Despertando cada um de nós, dentro de nós, a nossa salvação. E isso envolve vamos chamar assim, um proselitismo no bom sentido, no sentido de você criar, aumentar Trazer essa a boa fé, nova, trazer a boa nova. e tal. Tem esse elemento, porque isso dentro do... Eu sou cristão e isso para mim, na minha tradição, isso é bastante claro, né? Mas, por exemplo, existe a questão de como você organiza o mundo, né? Existe, por exemplo, São José Maria Escrivá dentro da obra e você está construindo um ambiente de bem e tudo mais. Então, existe uma praxis de como você santificar o seu dia a dia. Né? Então, existe isso também, dessa maneira de você tornar que as pessoas, você e o seu meio ambiente, um ambiente mais claro e propício para a manifestação desse tipo de sabedoria? Sim, mas só para deixar também claro, a Kabbalah não é uma religião. Sim, claro. Então, sim. eu não vou sair falando, vem para Kabbalah você Claro. também. Agora sim. Então, Deus Glória. interviu. Não é proselitismo. Deus Não interviu. é Glória, prosélito. Senhor. Obrigado, Cara, senhor. tá ficando doido também. Obrigado, viu, PV? Não fez nada, mas eu agradeço. Eu tinha um chiado aqui no microfone, que daqui não foi, que acabou agora, de repente. Obrigado, senhor. Gente, eu até perdi o que eu tava falando. Todo mundo sentiu Foi o mesmo. chiado. É isso que importa aqui. A energia foi a mesma pra nós. Deu uma falar. vibração. Ficamos no sinal, o ruído foi embora. Foi embora, foi embora. Desculpa, não teve como. Estamos em sintonia, na mesma sintonia. Sim. Cabalá. Mas qual foi a pergunta, gente? Boa. Realmente eu entrei em outra Você falou, dimensão a agora. Cabalá não é uma religião. Exato. Então, eu não vou sair falando, vem para Kabbalah você também. Convencendo as Então, pessoas. eu não vou convencer ninguém. Exato. Então, como que eu transformo? Como que eu atraio pessoas? Primeiro, é você transformando o seu próprio mundo. E você, então, Isso eu gosto. não é que Isso você, é a coisa que eu mais gosto. de não é que tudo você falou, vai, cara. não é que você vai angariar seguidores. Não, as pessoas vão vir até você, não porque você quer ser um líder. Mas por exercer a harmonia, a busca da harmonia. Isso é Exatamente. virtuoso por natureza. Por né? você ser quem você é, estar alinhado, conectado com o seu valor, com o seu princípio, com o seu ser, com a sua alma, você vai transformar o seu mundo. Então, também, o que essa consciência da alma, da Kabbalah, ela traz? Eu não vou salvar o mundo inteiro. Eu vou salvar o meu mundo. Jordan Peterson. Então, a partir do momento que eu começo a me transformar, eu passo realmente dentro da minha consciência a consagrar a minha vida e eu passo a viver melhor, gente. Isso vai acontecer naturalmente. E aí você vai começar a ter na verdade, a sua melhoria é por abundância. Então você organizou
a ponto de se tornar eficiente para ter abundância suficiente. E isso, a gente estava falando, né, dos profetas e dos pais aí, né? Isso representa a saída da água da rocha, né? E no deserto. É isso, né? É você transformar de um ambiente árido, de um ambiente seco, né? Qualquer estrutura meditativa ou qualquer prática meditativa usa essa aridez, a imagem do deserto como um padrão inicial de meditação. Isso, de transformação. Né? O deserto sempre é um local de transformação. De transformação. Então, você de distinção de água quente, seco e frio e de extremos, né? Então, esse nascer, essa nascência é visto como água, como algo diferente daquele ambiente, né? Então, eu acho que é você exercitar esse ato. Exato. E quando a gente fala da consciência da alma, né, uma das crenças que foram criadas para nós, né, que o mundo é para ser um local no pain, no gain, sem dor, sem ganho. Então, a gente já, na nossa sociedade moderna, nasceu, cresceu ouvindo que eu tenho que sofrer para eu ter ganho. A consciência da alma te dá uma saída. A gente pode viver uma vida no pain, all gain, sem dor, todo ganho. Depende da minha consciência. Então, eu escolho me conectar, me sintonizar com a minha consciência, com o meu ser, com essa minha consciência espiritual. E eu escolho viver sintonizado com a minha alma. Eu escolho assumir a responsabilidade por tudo que acontece na minha vida. Eu escolho, de forma consciente, tudo que acontece de ruim, que é um mal, vamos chamar assim, eu escolho transformar isso em bem. E eu posso viver nesse mundo de abundância. Eu crio esse mundo de abundância. Então, eu até você melhora a vida das pessoas, que era o início da... Mas porque você melhora, você muda. Eu não vou querer... Eu sou vegetariano, eu não vou te convencer a ser vegetariano. Mas, se você está dentro do meu convívio, você pode ver várias melhoras e até uma curiosidade para ver como que um vegetariano consegue ter força, consegue ter disposição, como que ele se mantém. Então, pelo meu próprio ser, as pessoas vão se aproximar. Sim. Mas você acha que isso é natural do ser humano? Ele se preparar para isso? Para ele ser no pain, all gain? Você não acha que isso é um pouco antinatural da vida humana? Da história da humanidade? Porque a vida é guerra. A vida, assim, isso é a evolução da humanidade. O homem é assim lá atrás, né? Desde que a gente tem conhecimento, entendeu? Eu entendo o que você está falando, eu consigo tentar vislumbrar isso, mas eu acho que isso é um pouco antinatural do que realmente como a coisa se sucede, entendeu? Acho que talvez encontrar isso seja algo que esteja talvez num outro patamar, mas no dia a dia, eu acho que é um tanto do contrário. Assim, eu tô, né? Mas o desafio da humanidade é exatamente esse, porque a gente está no mundo da matéria, ok? Então, eu não sei fazer, eu não sei pegar um cajado, bater numa pedra e fazer sair água no meio do deserto, ok? Eu não sei. Eu sei que em alguma dimensão de realidade, em alguma dimensão espiritual, a minha alma sabe. Então, a partir do momento que eu consigo trazer para a minha vida, para o meu dia a dia, o que eu já sei nessa minha consciência espiritual, sim, eu posso viver uma vida igualzinha à sua, mas com uma consciência, uma perspectiva totalmente diferente. Porque existe a dimensão física a gente precisa passar por esses momentos de sofrimento para crescer. Tá? Tem uma história que eu gosto muito de José o Justo, né? Que na época do... gente, me fugiu agora. José, filho de Jacó, né? Em um determinado momento, os irmãos foi vendido como escravo, exato. Chegou no Egito, ficou preso, saiu da prisão porque decifrou o sonho do faraó. Mas tem uma parte nessa história que, para mim, eu acho que é muito importante,
Porque em determinado momento os irmãos jogaram ele em um buraco. Opa, quando ele era mais jovem. Isso aí. Antes de ser vendido. Exato. Deve ser vendido. Exato. Por causa da roupa dele, não é isso? Ele tinha uma roupa colorida que tinha ganho. Isso. Então, mas porque... Imagina assim, você é mais inteligente, né? O seu pai vive falando que você é mais inteligente e você fala para os seus irmãos, gente, eu sou mais inteligente, vocês vão me servir. Então, assim, existe um contexto social também, né, que José também gerou essa situação. Okay. Promoveu a venda. Mas, Promoveu a Vocês vão venda. falar, nós vamos saber como resolver esse cara inteligentão aí. Deixa com a gente. mas mesmo nesse momento que José ele é jogado no buraco, esse vazio, é o momento de dor que precisa passar. E José tinha duas escolhas. Ele podia assumir a consciência de vítima. Ah, tadinho de mim, meus irmãos me jogaram, como eu sou injustiçado. Corrente hoje em dia. Ou Diga-se de passagem. ele pode assumir, como assumiu dentro da história, a responsabilidade. Se isso aconteceu, primeira coisa, eu criei e eu sou responsável. Se aconteceu qualquer situação, se me jogaram no buraco, eu criei isso, eu sou responsável por isso. E com essa consciência, eu não vou me vitimizar. Eu vou assumir a responsabilidade por isso e, de novo, fazer o meu primeiro trabalho, ele é interno. Eu faço meu trabalho de limpeza, meditação, correção espiritual e algumas coisas acontecem, algumas coisas a gente tem que aceitar e, com a consciência, a gente também tem que saber quando agir. Okay? Então, a consciência da alma não é passividade. É uma consciência proativa, uma consciência co-criadora, procriadora. Então, quando acontece qualquer situação de desafio que traz essa visão de sofrimento, eu sempre tenho essa escolha. Eu posso me vitimizar ou eu posso assumir a responsabilidade. Justo. A partir do momento que eu assumo a responsabilidade, eu começo a gerar transformação. E eu começo a sair do no pain, no gain. Porque Mas você vê que isso veio depois de pain. É isso que eu tô falando. acho que é isso que ele estava falando. Eu acho que vocês estão falando da mesma complementaridades. Também acho. O que ele quis dizer que você busca a sua alma, você busca o seu depois da dor. É difícil. Precisa de um Buda, Jesus Cristo, dessas pessoas. Assumir a Confúcio, responsabilidade que você está falando já causa uma dor. Isso. Ou melhor, eu acho que você começa a subir a responsabilidade depois de cutucado, provocado pela dor. Perfeito. Porque senão você pode ser uma criança E você que foi bem estende essa criada. dor. E aí você tem que. E aí você tem que voltar para sua alma. Que se eu entendi, era isso que você sim. estava falando muito bem, né? E aí você se volta para si e você se reencontra. E você encontra. E aí você entra no módulo que eu adoro, que é retroceder, nunca render-se jamais. Isso, você falou um negócio, quando você se encontra, José, pegando esse gancho, ele ficou 13 anos, 12 ou 13 anos, agora na prisão, acho que foi 12, se não me engano. Ele só sai... Melhor 12 do que 13, diga-se de passagem. Mas José, ele só sai da prisão quando ele se encontra. A partir do momento que José se encontra, o padeiro ou copeiro, ele lembra de José e fala para o faraó. Mas enquanto José não se encontrou, o pessoal lá que foi libertado não lembrou de falar para o faraó de José. Eu não quero fazer uma paráfrase, mas para quem gosta do filme Matrix, tem muita filosofia. O Neo, aquele que é The One, enquanto ele não acha que ele é o The One, ele não é o The One. E ele fica zanzando para lá e para cá com incertezas. Ele encontra o oráculo, e o oráculo fala para ele. De Delfos. Assim, e é oráculo, que é exatamente essa ideia. Conhece a ti mesmo e conhecerá o universo e os deuses. E aí ele está zanzando e ela fala assim, bom, você não acha que você é, então vou te falar. Que você precisa me ouvir de mim. Você não é. E aí ele começa a se cutucar, ele fala assim, mas eu achei que talvez eu fosse. E aí a coisa começa a entrar, isso vai culminar em ele achando, sabendo que é. Aí ele, não pense que é, saiba que você é. Tem muito essa ideia. E é muito zen isso. Isso é zen, em essência, não? Sim. Eu preciso fazer a pergunta. Só fechando aqui, né? Último, hein? Trazendo Fazer a pergunta do nosso apoiador aqui, porra. o exemplo de José e dessa tradição profética ilustra um pouco do que a gente falou, né? Então, porque a história, né? Depois que ele foi vendido e chega como ele está preso, né? Nesse momento ele está preso dentro da prisão e tem o faraó lá. E o que acontece é que o faraó teve um sonho. E o sonho impressionou demais o faraó.
E o faraó falou, quem vai decifrar a porra toda? Chamou os mano, ninguém resolveu. Tá, porra, tá, não sei o que, não, pô, tem o Zé lá, tem o Zé da prisão lá, o padeiro falou. Não, mas porra, mas ninguém resolve, sobrou o Zé da prisão. Chama o PV que o PV resolve. E o PV não, o PV tá... Tava na festa em Floripa. Tá na resenha. Tava indo na tardezinha. Então tu chama, depois do PV quem sobrou? Só o Zé. Só o Zé. Chama lá o Zé. Aí, mano, e aí ele morreria se não fosse, né? Então não é assim, né? Então ele... E aí ele não só deu significado, como o faraó reconheceu ser verdade. Então, independente do método que ele usou para conhecer a verdade, ele transmitiu a verdade. Então, o que é a verdade? É aquilo que existe aqui, que você e eu conseguimos comprovar. Né? Então, ele conseguiu transmitir, a gente estava falando disso, para o faraó. O faraó não só acreditou nele, como elegeu ele administrador de todos os bens. Aconteceria uma desgraça danada. Durante 7 anos, o que era rico viraria uma miséria. Ele enfrentou todo esse tempo e depois começou a ter a sua retribuição no melhor sentido da justiça nesse contexto. Então, a história ilustra muito isso, né? A certeza que ele tinha, a não participação da figura José, e sim só da capacidade de interpretação e entregar para quem deve essa tomada de decisão. Era além dele, né? Além dele. E quando ele recebe, está sob a responsabilidade dele, aí sim, por isso ele é conhecido como José o Justo, porque ele buscou a equanimidade. Isso é maravilhoso. Então essa é a grande resenha aqui de um pouco dessa segunda parte aí que a gente falou. E só complementando, por que justo? Tá? Não falando só de José. O que é um justo? Justo é uma pessoa que recebe aquilo que é seu, sem mais nem menos. Então... A gente vai ter que... Essa coisa... É uma das tentativas de definir na justiça. Isso é Sé falou. Então, mas eu estou trazendo a visão da Kabbalah. Então, uma das definições do justo é essa. Quem recebe Sim, também isso. A sua porção, sem mais nem menos. Então, mas por que eu estou falando isso? Qual que é o que é muito comum? Eu tenho dinheiro. Agora que eu quero, mais dinheiro. Ou o outro comprou o carro, eu quero o carro do outro. Estou sempre buscando a mais e do outro, então entrando um pouco de olho gordo, inveja, aquelas emoções, né, que a gente chama de negativas. E então isso tira a gente do nosso ser. Isso aqui nos Salmos chama-se de direita iníqua. Né? Então, ou direita injusta, né? Direita no sentido da sua mão direita, da sua capacidade de ação, e quando a sua capacidade de ação busca esse tipo de concupiscência, ou seja, de maximizar o prazer e diminuir a dor. Não, mas mais que isso, né? Aumentar os prazeres e diminuir a dor, isso a tradição chama de algum tipo menor de injustiça. Justo, mas não é concupiscência. Entendeu? Só para finalizar, eu preciso fazer a pergunta. O nosso querido apoiador que falou, ele queria entender melhor o que você quer dizer no livro, no Gatilhos da Alma, como o sexto sentido ser o discernimento. Vou dar um exemplo. O Bruno De Laza, ele pergunta, Sim. Valeu, Brunão. Valeu, Bruninho. Vou dar um exemplo bem polêmico para algumas pessoas. Tá? Covid-19, pandemia. Boa. Vacina. Tomar ou não tomar a vacina? Opa! Né? Opa! Agora... Porra, mas TV, fecha mais uma hora de contrato. Mais uma hora. Eu estou trazendo esse tema porque é algo recente ainda para nós, tá? Mas dá para ilustrar bem esse ponto. O que gerou essa discussão da vacina? Uma palavra, confusão. Isso é justo. Isso eu compreendo o que você está falando. Então, o discernimento, a gente sempre volta para o mesmo ponto, porque é isso. A coisa toda é simples. Tá? Toda relação calma é simples. Então, o que é o discernimento? Eu saio das narrativas dos outros, né, e eu começo a discernir as situações com a visão da alma. Eu não vou falar se deve ou não deve tomar a vacina, não vou entrar nessa confusão. Não. Mas
tem um termo na Kabbalah que é a sabedoria e a compreensão. Tá? Então, são duas referências que a gente usa bastante. Então, o que é esse discernimento? Eu começo a buscar os conhecimentos, então, assim, estou falando inclusive de conhecimento físico, né? E eu procuro encontrar, dentro de toda a base de conhecimentos que eu tenho, eu procuro encontrar o que está ressoando o que ressoa com a minha alma. E a partir daí eu tomo a minha decisão. Essa é uma instância, essa é uma forma de entender o discernimento. Agora, outra forma, então isso é trazendo para uma situação bem física. Discernimento da alma no dia a dia, que é esse sexto, que também é um sexto sentido, também é uma intuição, é o compreender. Ok, eu bati o carro, discuti com alguém. Por quê? Porque o outro é um chato, o outro isso, o outro é aquilo. O discernimento é a gente conseguir encontrar... Esse, de novo, é o assumir a responsabilidade. Então, o discernimento é você olhar as situações com a visão da alma. Ok, aconteceu essa situação, eu não sou uma vítima. Isso aconteceu, tem um motivo. Então, eu procuro voltar para dentro de mim, eu procuro compreender com a visão da minha alma. A partir do momento que eu falo, isso aconteceu porque o outro é um idiota. Exemplo comum, inclusive. Mas já falo de partida. Essa não é a visão da alma. Porque você foi responsável pela situação, de um jeito ou de outro. Então, o discernimento é aprender a ver a situação como um todo. Ver a figura completa. É você se deslocar daquilo que seria o teu natural. Tirar do seu ego. Eu julgo as situações de acordo com o meu ego. Então, o Marco falou alguma coisa que eu não gostei. O Marco é um chato. Tudo aconteceu de errado por conta dele. Ele não sabe. Enfim. Então, tudo isso é o ego falando. Visão de discernimento, visão da alma. O que será que eu falei? Que pode ter disparado isso nele. Sim. Engraçado que é muito se parecido colocar na situação. Não, mas é muito parecido com a visão da ataraxia. Sim, é bem histórico. A apateia. É muito isso. Tirar o pathos. Para você começar a pensar. É isso, aí você discerne. Aí você, quando Aí você para tira uma coisa da outra, de ser isso. gostoso ou de doer, você começa a pensar. Então, tem muitas... E tem que ter, porque todas essas filosofias antigas, elas estão todas formas diferentes de estudar a mesma coisa. Não há dúvida. É muito estoicismo. Porque o ser humano é o mesmo. Não importa se ele é japonês, se ele é chinês, se ele é grego. A percepção da espécie é do mesmo jeito, né? Tem os mesmos equipamentos. Isso, bem colocado. Até os tartaruga ninja? Depende. Só os que não prestam atenção no Instagram. Fala aí, PV, o que você quer falar, meu velho? Pitch do livro, PV. Muito obrigado, PV. Obrigado por seu trouxe arrumado. Camara, explica para o nosso querido convidado, para quem não conhece o que é o pitch do livro, que depois o Caio vai apresentar devidamente os livros. Salve, meu querido. Aqui, ó, então, pros curiosos. Bota aqui em cima, aqui, ó. 3 livros, 3 caminhos, 3 escolhas. Cada um de nós trouxe um livro e você não sabe qual é esse livro. E o pitch tem 2 rodadas. Okay. Na primeira rodada você vai ser apresentado o livro, você vai tentar adivinhar quem trouxe qual livro. Baseado no nosso bate-papo. Baseado no nosso bate-papo. E aí é mandinar. Não tem nenhuma indicação. Você tem que psicografar quem trouxe qual. Melhor estilo aqui, intuitivo. Não tem jeito. Num segundo momento. E aí nós vamos revelar o que você acertou, o que você errou. No segundo tempo, nós vamos tentar vender o livro para você. Okay. Você vai ter que escolher. E o cara é o cara da venda aqui para fazer essa meta. Agora sem pressão. Quem que vendeu melhor, qual livro você levar para casa, e você vai levar o livro para casa, com todo o carinho do coração. Do coração, porque trouxemos para você, de alguma senhoria, forma. Exato. Então, quais são os livros, Caião? Primeiro livro. Já mostra na câmera lá, meu velho. Antes de falar, eu vou assim, ó, Special Anniversary Edition. Coisa bem, né? Então não é qualquer besteira que você compra aí no aeroporto, né? Não, mais ou menos. Aeroporto internacional, provavelmente. How to Win Friends and Influence People. The only book you need to lead you
to Success. Caralho. Dale Carnegie. Isso aí é bom, hein? Carnegie. Isso aí é. Esse é bom. Esse é o bichão, hein? Esse é o bichão. Vocês estão Quem todos será no que trouxe inglês esse aqui, ó. Segundo Segundo em inglês. Livro 2, Segundo livro inglês. 2, livro 2. Eita, mais um em inglês? You are not so smart. Não, mentira. Esse é cuzão. He is very David smart. McHenry. David McHenry, you're not so smart. You are Bom, not so smart. Conheço esse aí, já conheci esse livro. Esse aqui. Esse livro eu acho que eu já conheço. Esse aqui. Ó. José de Anchieta Correia. Morte. Morte. Simples assim. Simples. É uma coisa básica assim. Básica e... Pesada assim. Pesada e do Que dia a você não dia. tem noção do que fazer com ela assim. Mas ela tá aí. Mas ela tá aí. É tipo isso mesmo. Pau, tapa. isso aí. Tapa na sua cara. Gustavão, meu brother da energia. Quem trouxe qual livro desse aqui? Vamos lá. Rapaz, Foi pego de difícil. surpresa mesmo. Difícil, né? Mas eu vou te falar que o padrão é baixo. Então, Padrão, a galera, 33% tá ótimo. Isso aí. É só não errar tudo que já tá bom. Bora lá. Bom, vamos ver. Quem trouxe qual? Pressãozinha, né? Esse tem empenho. né? não, Errar todos, alguém errou? Não lembro mais. Já. Várias vezes. Porque assim, ou você, Então não vou me sentir mal, beleza. Você tá você sentindo, tem né? três Fique à opções. vontade. Ou você acerta um, ou você acerta tudo, ou você erra tudo. Isso aí. Bora lá. Basicamente. Partimos de 33%. Diria Pitágoras. Bom, pessoal, o pitch. Bora Tô lá. ajudando o nosso Vamos lá. convidado aqui. Também senão- tô achando que Os caras ele estão pensa- só Aí tá tentando vamos dar lá. tempo pra ele pensar. Ah. Tem. Sim. Bom, How to Win Friends and Influence People. Eu acredito. Meu, boa. Foi o Marco. Camara, Grande Boa. Marco Antônio. vulgo Marco Antônio. Ah, Camarão, vulgo Marco Antônio. Opa. Eu acho Foi- que eu acho que ele foi bem. Eu acho, não tenho certeza. Eu acho que ele foi Para, ô, de tentar influence people. bem. Calma, o momento é esse. O jogo é esse. Agora, You Are Not So Smart. Acho que foi o Eu? Regis. Tem certeza E disso? Morte. Vai, sabidão. Vai. Aqui, ó. Não quer trocar? A sua sapiência trocar? foi, a sua sapiência foi denotada. Não quer trocar? Eu pensei bastante. Eu já troquei algumas vezes na minha mente, então... Sua sapiência foi denotada. Não, Cagou, né? Você viu? cagou. Devia ter trocado. Vamos lá. E aí? Errei tudo. E aí? E aí? Camara. Opa! Acertou! Mas Devia ter acertou. trocado, pô! Mas acertou. Foi, Olha, foi, gabaritar. foi minha primeira escolha, Ia depois eu gabaritar. troquei. Eu falei, eu dei como troquei Pô, na mas parceria. até do nada pro 30% é um Tá bom, detalhe, Não, né? é isso aí. Então, foi muito bem. Foi muito bem. Já não errei tudo, tá bom. Tá ótimo. Tá melhor que a Maria, então começa por quem você acertou. Vai lá, Vamos lá, Camara. Vamos lá. Dale Carnegie, basta eu dizer pra você que isso daqui é um clássico sem nome na literatura de como você lida com as pessoas. Esse livro está por sua conta há 80 anos sendo impresso, perdão. O Dale Carnegie ele montou não só livros, existe um curso grande, muito amplamente feito no mundo inteiro, no Brasil também. Os cursos do Dale Carnegie são como técnicas de empatia, técnicas de rapport, técnicas como você lida com as pessoas, técnicas de venda. Era um cara que estudava pessoas. E eu acho muito legal porque coloca esse relacionamento interpessoal no âmbito da técnica, da tecne. Não do âmbito só da intuição, do santo batendo com outro santo, da pessoa que é sensível, aquela que não é, esquece isso tudo. Para tudo tem uma técnica. E o Dale Carnegie fala disso. E fala isso com maestria, com uma autoridade de 80 anos de história, minimamente. Portanto, o seu morte morreu perto do meu livro. Seu livro está morto. Só falta enterrar. O próximo vai ser, o prólogo vai ser enterro. Legal. Foi bom, Porque mas... como não tem Convenceu? ressuscitação Essa aqui, porcaria. mortum ext. Mortum ex. Essa porcaria te convenceu. E por que você trouxe pra ele mesmo? Eu só não entendi isso. Porque tem tudo a ver com o que ele fala nos gatilhos da alma e nos gatilhos mentais. Então tá bom. Absolutamente tudo a ver. O que não tem a ver, sabe o que não tem a ver, Reginho? Morte. Morte não tem nada a ver E se com tiver? isso tudo. Não tem. E se tiver? Não tem, velho. Hã? Seu Quer livro fazer uma... E se tiver uma aposta paralela? Seu livro morreu. Conta pra nós. Seu livro morreu. Fala então, já que você tá aí tão gostosão, por favor, fala da morte pra nós. Fala aí, fala. Fala o que tem de bom na morte. Matilha, Fala, sabe a morte? Você tá morto, assim, ó. Não. Aquela Cara, porra. sabe que por você quê? vai, pô, Sabe por que tem agora- tudo a ver? Porque, na verdade, pensar sobre a morte é pensar sobre a vida. Tá? Então, cara, a morte, ela é a única certeza que a gente tem. Além dos impostos. Boa.
Isso é Tem que botar aqui nesse podcast, eu preciso falar isso. Além dos impostos. E ela sempre foi um dos principais temas filosóficos. É uma questão... A morte, ela é irresistível, cara. Você concorda comigo? Opa. E ela é a única coisa que continua sendo uma dúvida, apesar de ser uma certeza. Olha como isso é paradoxal. Como assim uma dúvida? Porque você não sabe o que vai acontecer depois que você morrer. Ah, tá bom. Então, gostei. ela é paradoxalmente uma dúvida. Gostei. Entendeu? Foi bom, hein? E ela é tão paradoxal que ela faz você pensar a viver. E como você deve viver. Você entende o que eu tô querendo te dizer? Profundo, hein? Ele Tá profundo. Ele tá tentando tirar das profundezas. Tá Não, pensando em cara, Petrobras. Vou lá na mas, Sul. cara, a morte é uma das coisas mais complexas que já se passou por todo momento, cara. Justo. Inclusive, ela influencia as nossas decisões. Justo. Você, quando não sabia que a morte era possível lá atrás, não pensava de uma forma diferente? Sem dúvida. Sem dúvida. Hoje, 20 anos depois, você não pensa de uma... Meu Deus, o avião treme, eu já me seguro no negócio. Então, eu acredito Eu que acordo, abro o olho, eu tenho medo de morrer. Eu acredito que a morte por José de Anchieta Correia, que era foi um estudante de filosofia mineiro. Minha mulher olha formado pra em mim e acha que ela quer me 34. matar. A necessidade desse livro, ela é tão incontornável. O motoboy entra na minha como frente e a própria quer que eu mate ele. A necessidade desse livro é tão incontornável como a própria morte. Porque você saber o que é morte é você saber o que é viver. E por isso que eu trago esse livro pra você, esse é meu pitch. Tá bom? Apesar da pressão. Mas é isso. Foi um pitch das catacumbas, mas seguiremos em frente. Seguiremos em Então, frente. tá bom, vai lá. Já é 2 contra 1, vai lá. Tá difícil. Porque... Não, é 1 contra 1. Não, dois trouxeram contra o temas melhor. pertinentes. Tá bom. Dois trouxeram temas pertinentes e outro trouxe um tema que não tem nada a ver. Mas tem Um cara que estupra. Mas- Que é isso, meu velho? É pelo oposto. Ele Ele é do contra. Ele é do contra. Zé diferentão. Exato. Isso. Cara, é o seguinte, a gente falou aqui de entendimento e busca da verdade, e o Are Not So Smart é um livro que resume vários gatilhos mentais de que como você pode entender errado o mundo. Então, para além dessa percepção, ele te dá evidências científicas de estudos que aconteceram, falando de vários vieses de você entender a realidade, ou como você entende da maneira errada a realidade. Por exemplo, priming, confabulação, viés de confirmação, procrastinação. Vai ler o negócio? Efeito Dunning-Kruger. Tem vários. Aqui tem 48 tipos de vieses. O Rasta recentemente falou no self-serving bias. Então, como que você faz inconscientemente que o mundo te sirva sem perceber que o mundo tá te servindo. Quer entender um pouquinho disso? Esse é o livro. You Are Not So Smart. Gostei. David McHenry. Gostei mais ou menos. Né? Best-seller. Gostei. Minha boca. Gostei. Pelo menos a gente acertou a temática. Viu, Caio? Trouxemos de acordo. no alvo, né? Eu acho que vocês não entenderam o papo, mas tudo bem. Vocês não entenderam o Esse papo. é o famoso self-serving bias. Esse é um exemplo claro do self-serving bias. Vamos deixar o nosso convidado decidir aqui qual o livro que você vai querer levar para casa, meu amigo. Olha, ótimas escolhas. Eu gostaria de levar os 3. Porém, como eu tenho que escolher um, tem um livro que, não sei se vocês já leram um livro, eu não lembro quando ele foi lançado, um livro chamado Freakonomics. Opa! Sim. Opa! Eu adorei esse Muito livro. bom. Devorei Dois. o 1 e o 2. Né? Genial. E esse livro, You Are Not So Smart, me lembrou muito... Freakonomics. Vai levar essa bosta? Não vou lembrar. Puta que Porque foi um livro sobre o tema. É a primeira vitória Sobre dele em o tema. 3 meses. Muito boa, Peço Caio. desculpa pelas anotações próprias. Mas a graça é essa, né? A graça é tem esse livro. anotações Mas fala uma coisa, You Are Not So Smart. De novo, outro exemplo do self-serving bias. Leia um livro. É isso aí. Beleza, obrigado. Então terminem um programa que eu vou... É brincadeira. Meu amigo, quero que você fale dos seus livros aí, por favor. Isso aí, Conta pra como é que a gente galera. compra, onde é que acessa, como é que faz, como é que exato. acha? Antes que a morte nos pegue. Então, todos os livros estão disponíveis na Amazon. Gatilhos da Alma está disponível em livrarias em todo o Brasil. Gatilhos Mentais também já está em muitas livrarias, você consegue encontrar nas principais redes. E Gatilhos da Alma, então, é um livro que nos ajuda a nos encontrar, a ser quem nós somos e ter esse contato com realmente a nossa essência. Então, realmente é um livro para você descobrir quem você é,
né? Então é um mergulho para você se comunicar melhor com você mesmo. Então essa é realmente a proposta para você ser quem você é. Até tem só uma citação rapidinho que eu gosto muito, então vou falar da Manda ver. spoiler do fim do livro, né? Não vou me envergonhar diante do Criador se ele me perguntar por que não fui como Moisés, Jesus ou Buda. Só vou me envergonhar se o Criador me perguntar por que eu não fui eu. Boa. Justíssimo. Justíssimo. Então, essa é a Lindo. proposta desse livro, você realmente ser quem você é, se encontrar, ter essa comunicação interna. E gatilhos mentais, pode comprar pela Amazon, também tem várias livrarias, também já está disponível. 200 mil vendidas essa mais aí, de já, 200 né? mil Vai autografar vendas. pra nós e nós vamos Com aqui, certeza. ó. Você Nós trouxe vamos 3 aí, aqui. não? Aqui, ó. O outro ele mandou, esse Vamos, ele não essa, trouxe. Ah, esse aí, aqui, ó, vamos sortear aqui pros apoiadores, hein, é cara. isso aí. Boa. Então, gatilhos mentais é como você aplica várias técnicas de persuasão para você vender de uma forma ética e não só vender, como você também aplica isso em uma forma prática no seu negócio. Então, não é só uma persuasão para vender, é como você se comunica com o outro e como você aplica isso para valer no seu negócio, para você crescer mais. Sensacional. Excelente. Top. Como que pega? É Amazon? Os Isso. dois na Amazon, né? Na Amazon é o caminho mais fácil para você conseguir. Gatilhos da Alma está em livrarias em todo o Brasil. Gatilhos mentais está em menos livrarias, mas você também encontra em aeroporto e em grandes redes também. E os apoiadores aí, a gente vai sortear um livro de cada um deles. Isso aí. Um desses dois aí, isso aí. para os nossos apoiadores. É isso aí. Obrigado, meu amigo. Eu Muito que obrigado. agradeço. Muito obrigado. bom. Valeu pela Sensacional. participação. Demais. Andréia, valeu. Valeu, André. Obrigado. Obrigado, minha querida. Obrigado por ter ajudado. Menos o PV. O PV a gente não A vai ver. Renata, que é a assessora que ajudou a gente aí também. Isso. Agradecer. Nós temos que lembrar primeiro o nosso querido Apoia-se. Porque, pessoal, vamos lá, galera. Nós vamos lá, convencer o Magal, meu vai velho. aumentar, hein? É melhor, ó. Aqui, ó. Nós vamos convencer, hein? Vai aumentar, Tem hein? poucas vagas. Tem Poucas vagas que vai aumentar. Vai aumentar, não, gente. Não, vamos não. A gente vai conversar em 15, 20%, 30%, 40%, tranquilo. Não, brincadeira. apoia.se/Beyond, BEYO. Muito legal. ND. Muito legal. Certo, Caião? Certo. Camara, que mais que tem? Tem mais sempre, velho. Arroba Beyond Mas the Cave. sempre tem mais. Arroba Beyond the BDC, Cave, não é verdade, pô. Camara? Difícil, Cara. Sabe vender livro, mas não sabe falar Tá frase. fazendo Tá os bom. negócios no final. Bora, Galera, isso aí. muito obrigado. Boa noite. Até semana que vem. É nóis. Braço. Tamo junto. PV arrombado. Valeu, Gustavão. Obrigado, Valeu, meu amigo. pessoal. Boa Valeu. noite. Tchau, tchau.